Você já ouviu falar dos Jebuseus? Talvez esse nome não seja tão famoso quanto o dos filisteus ou dos amonitas, mas a história deles está no coração de um dos lugares mais importantes do mundo, a cidade de Jerusalém. Hoje vamos mergulhar na história desse povo misterioso e descobrir como a fortaleza deles se tornou o centro da fé para milhões de pessoas. Fique comigo até o final, porque a história deles tem uma lição espiritual poderosa que vai te surpreender. Antes de mais nada, quem eram os Jebuseus? Eles eram um dos povos cananeus que viviam na Terra Prometida muito antes dos israelitas chegarem. A Bíblia os menciona várias vezes, e a história deles está diretamente ligada à cidade que conhecemos como Jerusalém. Naquela época, a cidade não se chamava assim, era conhecida como Jebus, a cidade dos Jebuseus. A origem do nome Jebuseu vem, claro, de Jebus. Mas o que significa Jebus? Os estudiosos debatem um pouco sobre isso, mas uma das teorias mais aceitas é que a palavra está ligada à ideia de pisar ou esmagar. Isso faz muito sentido, porque Jebus era uma fortaleza natural, um lugar fortemente pisado, construído sobre colinas e cercado por muralhas. Era um lugar difícil de conquistar. Outra interpretação sugere que o nome poderia significar contaminação ou opressão, o que também se encaixa no perfil de um povo que resistia à fé no Deus de Israel e praticava a idolatria. Agora, imagine o mapa da antiga Canaã. Os Jebuseus não ocupavam um território vasto, mas dominavam um ponto extremamente estratégico, as colinas centrais. A cidade de Jebus, futura Jerusalém, estava em uma posição elevada, protegida por vales e muralhas robustas. Essa localização privilegiada foi a razão pela qual eles conseguiram resistir à conquista israelita por tanto tempo. Mesmo depois que Josué e os israelitas entraram na Terra Prometida e conquistaram muitas cidades, a Bíblia diz em Josué capítulo 15 que a tribo de Judá não conseguiu expulsar os Jebuseus. Eles continuaram vivendo ali, lado a lado com os israelitas, por séculos. Mas o que eles acreditavam? Qual era a sua religião? Como outros povos da região de Canaã, os Jebuseus eram idólatras. Seus cultos provavelmente envolviam a adoração a deuses como Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, e Astarote, a deusa da guerra e do amor. Infelizmente, a Bíblia descreve essas práticas religiosas como profundamente corruptas. Em Deuteronômio, Deus adverte os israelitas a não imitarem os costumes dos povos de Canaã, que incluíam práticas imorais e até mesmo sacrifícios humanos. Essa corrupção espiritual era vista como uma das principais razões para o juízo divino que viria sobre essas nações. A presença dos Jebuseus em Jebus era, portanto, um foco de resistência espiritual no coração da terra que Deus havia prometido a Israel. Essa resistência não era apenas espiritual, mas também militar e psicológica. Os Jebuseus se sentiam tão seguros em sua fortaleza que quando o rei Davi finalmente decidiu conquistar a cidade, eles o zombaram dele. Em 2 Samuel capítulo 5, lemos que eles enviaram uma mensagem a Davi dizendo: "Você não entrará aqui, até os cegos e os coxos podem repeli-lo." Em outras palavras, eles estavam dizendo que a cidade era tão impenetrável que nem precisavam de seus melhores soldados para defendê-la. Era uma provocação, uma demonstração de orgulho baseada na força de suas muralhas. Porém, eles subestimaram a determinação de Davi e, mais importante, o propósito de Deus. Davi não se intimidou. Ele descobriu um ponto fraco, provavelmente um túnel de água que levava para dentro da cidade, e suas tropas conseguiram invadir e tomar a fortaleza. A partir daquele momento, tudo mudou. Davi conquistou Jebus e a transformou em sua capital, renomeando-a como a Cidade de Davi. Jerusalém, a antiga fortaleza jebuseia, tornou-se o centro político e, em breve, o centro espiritual do reino de Israel. E aqui chegamos à parte mais fascinante da história, onde vemos um contraste incrível. Pense nisso. A cidade que era um símbolo de idolatria, resistência e orgulho pagão se transformou no lugar onde o templo do Senhor seria construído. O lugar que antes abrigava cultos a Baal e Astarote se tornou o centro da adoração ao Deus verdadeiro. É uma reviravolta impressionante. Mas a conexão com os Jebuseus não termina aí. Há um detalhe crucial que muitas vezes passa despercebido. Perto do fim do reinado de Davi, ele cometeu um pecado ao realizar um censo do povo e, como resultado, uma peste terrível veio sobre Israel.
Para parar a praga, o profeta Gade disse a Davi que construísse um altar e oferecesse um sacrifício ao Senhor. E onde ele deveria fazer isso? Exatamente na eira de um homem chamado Araúna, o Jebuseu. Araúna, que alguns estudiosos acreditam que poderia ter sido o antigo rei Jebuseu de Jebus, possuía uma eira, um local plano e elevado usado para debulhar grãos. Esse terreno ficava no Monte Moriá. Quando Davi chegou, Araúna ofereceu para dar a terra, os bois para o sacrifício e a madeira de graça. Mas Davi insistiu em pagar o preço todo, dizendo uma frase famosa: "Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada." Davi comprou a eira de Araúna, o Jebuseu, e ali ofereceu o sacrifício que encerrou a praga. E qual é a importância disso? Aquele exato local, a eira de Araúna, o Jebuseu, foi o lugar escolhido por Deus para que Salomão, filho de Davi, construísse o magnífico Templo de Jerusalém. O lugar mais sagrado para o povo de Israel, o ponto de encontro entre o céu e a terra, foi estabelecido em um terreno que pertencia a um Jebuseu. Um território que antes representava resistência a Deus, foi redimido e consagrado para se tornar o centro de sua adoração. Então, que lição espiritual podemos tirar da história dos Jebuseus? A história deles nos ensina que em nossas vidas também existem Jebuseus, fortalezas de orgulho, hábitos pecaminosos, áreas de resistência que se recusam a se render a Deus. Assim como Jebus, essas fortalezas podem parecer antigas, bem estruturadas e impenetráveis. Podemos lutar contra elas por anos, assim como Israel conviveu com os Jebuseus por séculos. Às vezes, achamos que certas áreas de nossa vida nunca vão mudar. A história dos Jebuseus nos mostra que nem toda fortaleza cai imediatamente. Algumas resistências são duradouras e obstinadas. No entanto, ela também nos ensina uma verdade ainda maior. Quando Deus estabelece o seu propósito, não há fortaleza que possa resistir. Quando Davi, agindo sobre a vontade de Deus, decidiu tomar a cidade, as muralhas que pareciam intransponíveis não foram obstáculo. E a lição mais profunda é a da redenção. Deus não apenas destruiu a resistência jebuseia, ele transformou o símbolo dessa resistência em algo glorioso. Ele pegou um lugar de idolatria e o transformou em algo santo. Ele pegou um território pagão e o transformou no lugar de sua adoração. Jerusalém é a maior prova de que Deus não apenas conquista territórios em nossas vidas, ele redime os seus significados. Ele pode pegar a área mais quebrada, mais resistente e mais improvável da sua vida e transformá-la em um lugar onde sua glória é manifestada de forma poderosa. Aquele vício que parece invencível, aquela ferida que parece incurável, aquela área da sua personalidade que você detesta, Deus pode não apenas conquistar, mas redimir. Ele pode transformar sua maior fraqueza em seu maior testemunho. A história dos Jebuseus é um lembrete de que o plano de Deus é sempre maior que nossas resistências. Onde havia um Jebuseu, pode haver um altar. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e se inscreva no canal para mais estudos como este. Até a próxima!